Olá, amigos e amigas da República do Anime! Começando o vídeo de resumo do capítulo 91 de Re:Zero. Sim, capítulo 91. No último vídeo eu falei errado, na verdade. O último vídeo foi do capítulo 90. Eu acabei colocando a cabeça errada no vídeo por causa do cansaço, muito trabalho. Então a gente às vezes acaba errando. Mas hoje sim é o capítulo 91. Esse capítulo está incrível. É a continuação da conversa da Emília com o nosso amigo Subaru. Portanto, os senhores e senhoras não podem perder. Fique até o final do vídeo, mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal, é importantíssimo, e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Ao ouvir o choro nas palavras de Emília, um sentimento pungente de arrependimento saltou de Subaru. A culpa o apunhalou profundamente por ter feito Emília lembrar de algo tão triste que a fez derramar lágrimas. O que Subaru apreciou no discurso hesitante de Emília foi o seu amor e gratidão pelo povo da floresta Elior. Sentimentos que se transformaram completamente no dia em que foi coberto pela neve, cobrindo aquelas memórias com ódio e malícia. Não estava claro o que aquelas pessoas presas no gelo estavam pensando, mas os dias de calor e felicidade de Emília foram selados dentro da geada fria e espessa, sem nenhum sinal de derretimento. Subaru pergunta a Emília por que as pessoas da floresta disseram coisas negativas sobre ela e que foi, provavelmente, ela que congelou eles na floresta. Emília responde que não sabe, que na época não sabia de muita coisa e que atualmente, sem Paco, não tem o poder de congelar a floresta. Emília, sem palavras, assentiu. Sua declaração foi tímida, talvez por temer que Subaru a confundisse como culpada por ter congelado a floresta. Mas não foi isso que Subaru pensou. Não foi por favoritismo, mas por um simples problema de cronologia. Subaru diz: "Você não precisa parecer tão preocupada. Não vou interpretar mal. Você conheceu Paco anos depois que a floresta foi congelada. Como 100 anos depois, você, o gelo e Paco estão cronologicamente atrasados." Emília responde que sim. Emília acenou com a cabeça, mas seu rosto parecia muito tenso para ser qualificado como aliviado. Enquanto resistia ao desejo de franzir a testa, com essa reação, Subaru se ordenou a manter uma expressão calma enquanto apertava as mãos. Todo esse tempo eu senti que havia algo fora do lugar, mas foi aqui nesse instante que aquela sensação desconfortável atingiu Subaru com mais intensidade do que nunca. Naturalmente, Natsuki Subaru nunca havia perguntado sobre o passado de Emília ou seus pensamentos íntimos antes, e se contentou em amá-la enquanto mimava suas feições superficiais como uma princesa. Então esse foi um teste para Subaru, algo importante que ele tinha que passar. Um teste para determinar se Subaru, desclassificado para entrar na tumba, tinha o direito de estar ao lado de Emília. Subaru diz que entende o que Emília passou e pergunta o que ela acha que deve fazer para superar isso. Emília desviou o olhar não porque hesitasse em encontrar uma solução, mas sim porque não encontrava uma resposta adequada. Emília havia aceitado como uma triste lembrança o fato de que aqueles que antes eram gentis com ela agora a rejeitavam. Então, passar nesse teste seria o requisito para vencer o teste. Supere o que você abandonou em seu passado. Como fazer e como esclarecer isso? Subaru não conseguiu dar a Emília uma resposta definitiva, mas tendo passado no primeiro teste e experimentado o segundo, havia coisas que Subaru sabia. Embora seu contato com um personagem chamado Ekidona fosse pequeno, ele sabia disso. Provavelmente o teste não apresentaria ao desafiante um problema imbatível. Isso era óbvio, considerando os objetivos de Ekidona. O que Ekidona queria eram os tesouros chamados resultados, apenas para satisfazer a sua curiosidade. Se eles foram adquiridos passando no teste, então isso os tornaria ainda mais brilhantes. Esse deve ser o pensamento da bruxa. Os resultados nada mais foram do que uma questão de saber se o oponente afirmava ou negava seu passado, o que significava que Emília atendia aos requisitos para passar no teste, contando com que ela pudesse entender esses requisitos e apresentar seus pensamentos sobre o seu passado. Essa deveria ser sua solução.
Emília pergunta a Subaru, após ele ouvir sobre a história dela, o que deveria fazer para superar o teste. Subaru pergunta a ela o porquê dela querer derreter o gelo para agradecer a todos. Emília deve ter sofrido um tratamento terrível daqueles que antes foram gentis com ela, porque salvar aqueles no gelo teria algum significado para ela. Subaru diz que eles fizeram coisas horríveis contra Emília e pergunta a ela o porquê de querer ajudá-los. Emília responde perguntando a Subaru que se fosse ela fazendo algo ruim contra ele deixaria de ajudá-la. Subaru ficou sem palavras, os olhos ametistas de Emília focaram em Subaru com sinceridade. A fraqueza indecisa havia desaparecido de seu olhar durante aquela resposta. Emília continua dizendo que os sentimentos dolorosos não serão esquecidos, assim como os momentos bons que ela passou com eles também não. Não quero esquecê-los, invalidar tudo só de lembrar me machucando. Quero ajudar a todos e voltar a sorrir com eles. É a ganância, mas é o que eu penso. Subaru sentiu que a expressão que ela usava era de alguém que, sem querer, expressou uma parte feia de si mesma e temeu ser desprezada por isso. Vendo a preocupação percebida de Emília, Subaru pensou: então seu estilo de vida não permite que ela vá embora sem realizar aquele desejo ganancioso. Subaru começa a pensar na sua própria vida e nas vezes que ele foi atacado por seus próprios amigos e mesmo assim não deixou de ajudá-los. Emília pensava o mesmo que Subaru e isso foi tudo. Logo depois de sentir alivio, Subaru percebeu que algo estava fora do lugar. Algo tão excepcional que surpreendeu por não ter percebido antes. Seu rosto congelou, enrijeceu, os olhos de Emília oscilando em confusão enquanto observavam Subaru. Embora ele soubesse que isso a estava angustiando, ele não conseguia se recuperar. Por quê? Emília já havia chegado à resposta sobre o acontecimento de seu passado. Embora talvez isso pudesse ser porque Subaru a sacudiu para acordar e interrompeu seu teste todos os dias depois disso em cada loop. Não mesmo se Subaru não interrompeu seu teste, ela falhou em passar. Então a resposta de Emília não foi adequada para o teste. Se Equidona foi quem tomou a decisão durante o teste, então se ela gostou da resposta apresentada a ela, pode depender de seus sentimentos. Mas a ênfase de Equidona não estava no tipo de resposta dada, mas no fato de que uma resposta foi dada. A invalidação da resposta do desafiante não combinava de forma alguma com Equidona. Não parecia algo que ela faria, mas Subaru se perguntou se havia a possibilidade de Equidona apenas desprezar a resposta de Emília. Reconhecer esse pensamento o fez sentir-se culpado, pois significava especular que só Emília era totalmente incapaz de passar na prova. Subaru diz: não é um problema para você. Se tem um problema, é com o interrogador. Você disse que queria derreter o gelo e ajudar a todos, mas não conseguiu. Você morou na floresta com Paco até que Rosval te levou para sair, certo? Você deve ter tido muito tempo para tentar. Emília responde: Paco me ajudou tantas vezes, mas não consegui derreter o gelo. Subaru responde: quando você diz que não consegue derreter o gelo, está se referindo a um problema mental ou físico? Emília responde: um problema físico talvez. Veja, aquele gelo é especial. Não é algo que derrete mesmo que você tente com todas as suas forças de fora. Você tem que fazer algo com a pessoa que os congelou ou tentar outro método incrível. E é por isso que aceitei a proposta de Rosval. Emília continua: ele chegou com um distintivo, ele me deixou segurar e quando ele viu que a joia brilhava vermelha, ele me contou sobre o teste real. Então ele disse: estava escrito no Evangelho de Rosval a presença de Emília na floresta e que ela era uma candidata qualificada para participar da seleção real. Emília continua dizendo: se você pode chegar ao trono, então certamente seu desejo de derreter o gelo dessa floresta também pode ser realizado. Subaru pergunta a ela se aceitou, ela diz que sim, foi para a capital levando Paco, acreditando nas palavras do Marquês, isso mesmo sem saber a forma de como o gelo seria derretido. Subaru diz a Emília que quando ela disse que os motivos dela eram egoístas, ela estava falando disso. Emília responde fazendo comparativo com as demais candidatas ao trono das motivações dela, ser inferiores
e menos nobres do que as demais. Subaru responde que o número de pessoas que ela quer salvar não diminui a grandeza de sua ação. No início, talvez Emília buscasse alguma solução para suas circunstâncias não resolvidas, mas ela aprendeu com o mundo exterior, ela aprendeu sobre o intervalo de tempo de 100 anos, ela ainda estava aprendendo com o mundo hoje, o que certamente lhe deu uma chance de refletir. Subaru não sentiu que as palavras que ela falou na seleção real não eram verniz superficial e falso. Seus sentimentos eram sérios e seu desejo de vencer a seleção nacional permanecia o mesmo. Subaru pensava que não havia razão para rejeitar completamente esse desejo. Subaru diz a Emília que ela pode contar com ele e que é perfeitamente normal ela se sentir fraca também. Ele diz a ela para tirar uma soneca e que não fará nada. Ela responde: não fará nada? Isso me preocupa. Subaru pressionou seu dedo contra a testa de Emília, empurrando para a cama, e diz para ela tirar uma soneca e que não tem problema ser mimada. Subaru encolheu os ombros e Emília riu baixinho enquanto se deitava na cama. E olhando fixamente para Subaru, ela estendeu o braço debaixo das cobertas. Emília diz: vai me mimar? Então segure a minha mão enquanto durmo. Emília sorriu novamente, fechando os olhos. Como Subaru havia indicado, não demorou muito para que ela começasse a respirar calmamente enquanto dormia. Subaru diz a si mesmo que aprendeu muitas coisas nessa conversa. Ajustando a postura na cadeira, ainda segurando a sua mão, Subaru digeriu os detalhes da conversa. O passado de Emília e o porquê ela estava competindo no teste real. A proposta do Marquês quando a tirou da floresta e Emília tão encurralada, sem outra opção senão aceitar a referida proposta. E sobretudo, a prova que Emília enfrentou e os motivos para não conseguir superá-la, quando supostamente havia chegado a sua resposta. Com os detalhes ainda incompletos e tendo acalmado Emília para dormir, Subaru estava aqui agora. Ele observou o rosto de Emília enquanto ela dormia. Sofrido por seu estado emaciado, Subaru adiou o que deveria fazer ou não. Ele adiou a busca de respostas essenciais e praticamente a forçou a ir para a cama. Tudo por um propósito, porque o que ele tinha em mente era improvável que ele pudesse fazer isso ao lado de Emília se ela ainda estivesse acordada. Subaru diz: mas pensando sobre a situação, isso é tudo que posso imaginar. Os loopings anteriores, as informações que ele reuniu e outras evidências circunstanciais forçaram a Subaru a considerar a ideia que ele tinha em mente. Havia apenas uma maneira de confirmar isso, e era muito simples. Se sua ideia estava correta, seria um raio de esperança para sair dessa situação. Ouvindo as batidas altas de seu coração bombeando seu sangue, ele estendeu a mão, tentando confirmar se ele estava certo. Enquanto sua mão direita segurava de Emília, sua mão esquerda alcançou sua clavícula no fundo de seu pescoço, delgado e pálido. E Subaru diz: Você não está realmente dormindo. Um toque frio e duro na ponta dos dedos. Apesar de sentir sua voz cansada enquanto falava, ele conseguiu pronunciar essas palavras. Então veio um período de silêncio, e assim que o coração de Subaru começou a queimar de impaciência, em pânico, uma voz misteriosa diz: estou surpreso que você notou. Isso me deixa feliz, Subaru. De dentro da pedra verde na ponta de seus dedos, a voz andrógena do espírito ressoou diretamente de dentro de seu crânio. Esse é o capítulo de hoje, então fique conosco até o capítulo da semana que vem. Então, até a próxima! E é isso, galera! Quero saber de vocês as suas opiniões sobre o resumo do capítulo, o que vocês acharam do capítulo. Diz aqui nos comentários que a gente vai trocando aquela ideia. Deixe o like, inscreva-se no canal. Falei tudo que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!